Olá, esse é o terceiro episódio da websérie Cerveja Feita em Casa. Estamos aqui com o Daniel Presser, cervejeiro caseiro, e o seu Gerhard Beutling, mestre cervejeiro da Eisenbahn, para falar sobre ingredientes usados na produção de cerveja. O estilo que foi escolhido para fazer essa série de episódios foi o American IPA, que é um estilo que vem ganhando bastante força aí no mundo inteiro, sendo produzido por diversas cervejarias. A origem da IPA não é americana, é inglesa. E nós temos no mundo 4 principais escolas de cerveja, que é a escola inglesa, a escola americana, a escola alemã e a escola belga. Cada uma dessas escolas apresenta características diferentes. Nenhuma delas melhor ou pior que a outra, apenas características diferentes. Se formos caracterizar a escola belga, a gente vai encontrar cervejas geralmente mais alcoólicas, geralmente de alta fermentação e puxando mais para o gosto doce. Então o açúcar residual ou até o açúcar utilizado na produção da cerveja é bem presente. Se formos para a Alemanha, a gente já vai encontrar cervejas de teor alcoólico não tão alto, mais baixo, mais dentro do que a gente está acostumado, 4,8%, 5%, 6%, mas cervejas mais secas, mais amargas, menos doces. Se a gente for para a Inglaterra, aí a gente vai encontrar aquela definição de cerveja quente, que a gente geralmente escuta as pessoas falarem sobre a escola alemã. Na verdade, quem bebe cerveja quente é o inglês. E quando a gente vai para os Estados Unidos, que é uma escola nova, mas que vem também criando estilos próprios e fazendo bastante sucesso, a gente já vai encontrar uma variedade enorme, porque os Estados Unidos sofrem influência de todas as outras escolas tradicionais. Então a gente encontra cervejas que puxam para o lado mais belga, mais doces, mais alcoólicas. A gente vai encontrar cervejas que puxam para o lado alemão, mais secas, mais amargas, mais fáceis de beber, não tão alcoólicas. E a gente vai encontrar cervejas, evidentemente, não a colônia inglesa, cervejas mais parecidas com as cervejas inglesas, que algumas com um amargor um pouco mais alto, mas não tão alto, algumas um pouco mais doces, mas não tão doces, ou seja, características bem próprias daquela escola. O que diferencia uma American IPA de uma tradicional IPA inglesa é a lupulagem dela. A IPA inglesa ela é feita com lúpulos ingleses, com malte inglês, e ela não é tão amarga. A IPA surgiu da ideia de se levar cervejas produzidas na Inglaterra para a colônia inglesa, que era a Índia. Mas como não existia pasteurização naquela época e nem refrigeração, então eles fizeram uma cerveja muito alcoólica, bem alcoólica e muito lupulada, porque tanto o álcool quanto o lúpulo ajudariam na conservação dessa cerveja durante a viagem. Então ela já é naturalmente uma cerveja mais lupulada, um pouco mais amarga que as outras. Mas os americanos foram além. Adicionaram mais lúpulo, ela geralmente é mais amarga do que as versões inglesas, e ela tem as características do lúpulo americano. Então o lúpulo americano tende a ser trazer um amargor maior e aromas, sabores, gostos mais cítricos. Então é isso que diferencia uma American IPA de uma IPA inglesa. E para falar um pouquinho da receita em si, dos ingredientes, dos insumos utilizados na produção dessa cerveja, o Daniel está aqui. Daniel que gravou, que fez essa cerveja para essa websérie, pode explicar um pouquinho sobre cada ingrediente utilizado nessa receita? Essa receita, como praticamente todas as receitas de cerveja caseira, é uma receita de puro malte. Então a gente tem algumas variedades de malte que vão ser usadas nessa receita e algumas variedades de lúpulo, principalmente os lúpulos americanos, já que se trata de uma American IPA. Os maltes que a gente vai usar são o malte Pilsen, que é o malte base, é o malte com que se faz a nossa cerveja Pilsen que nós tomamos aqui no Brasil. Ele é um malte bem claro e assim ele vai ser usado mais para dar a graduação alcoólica da cerveja. Ele não vai adicionar muito sabor nela. Para adicionar sabor e corpo, a gente vai usar outros 3 maltes especiais, que é o malte Munich, que é um malte um pouco mais escuro que o Pilsen e vai deixar a cerveja um pouco mais encorpada. O malte Cara Red, que é um malte caramelizado, ele também vai ajudar no corpo, ele vai dar um sabor de caramelo para a cerveja e vai contribuir também bastante com a cor, puxando a cor para um avermelhado, um tom avermelhado que é o que se espera de uma American IPA. E também o malte Cara Munich, que junto com o Cara Red ajuda tanto no corpo quanto na cor. Esses maltes vão dar um corpo bem elevado à cerveja, porque como ela é uma cerveja muito amarga, ela também precisa ser uma cerveja bem encorpada para o amargor e o corpo se equilibrarem.
De lúpulos, a gente vai usar o lúpulo Cascade, que é um lúpulo bem cítrico, bem estilo americano, ele lembra bastante maracujá, frutas cítricas em geral. E o Chinook, que é um lúpulo de amargor, também bastante comum, usado nos Estados Unidos para dar um amargor mais forte na cerveja. De levedura, a gente vai usar o fermento S05, que é um fermento um pouco mais neutro, ele é um fermento de alta fermentação, é um ale, né? Qual a origem desse fermento? Ele é americano também. Americano. Produzido pela Fermentes. E ele tem como característica ser um pouco mais neutro do que os fermentos comuns de ale, né? Ele não aparece tanto no final da cerveja. Para fazer cerveja pode-se usar o fermento desidratado, fermento em pó ou fermento líquido. O que o cervejeiro caseiro normalmente usa? Aqui no Brasil ainda é muito mais fácil você encontrar o fermento desidratado, né? O fermento liofilizado. Mas já existe inclusive uma empresa produzindo fermento líquido. De qualquer forma, a variedade que a gente tem aqui ainda é bem pequena, né? Se restringe na maior parte dos casos aos fermentos secos, né? A gente tem ali uma variedade de 6 ou 7 leveduras secas e mais alguns líquidos, mas a maior parte deles são importados, né? E por ser líquido é difícil fazer essa importação porque ele morre muito fácil, né? Então a gente usa o fermento seco aqui principalmente porque ele é mais durável. Essa limitação, ela restringe um pouquinho a criatividade do cervejeiro, né? Porque o fermento tem uma importância muito grande no sabor final da cerveja. Mas para falar disso, eu vou deixar o Sr. Gerhard explicar um pouquinho para a gente. Sr. Gerhard, fermento, levedura, né? As palavras usadas para definir o mesmo ingrediente na cerveja, né? Você pode explicar para a gente o que é a levedura, o que é o fermento e qual é a importância do fermento para a cerveja? Bom, seguindo nesse teu raciocínio ali, a limitação que tem, né? Realmente, o fermento desidratado, tá? Principalmente, não no caso das lager, porque o fermento ali praticamente não interfere, mas nas ales, sim, limita bastante, tá? Porque quando ele é desidratado e depois reidratado novamente, tá? Ele perde um pouco da capacidade dele de transmitir os ésteres que ele deveria produzir para a cerveja, né? Aí vem uma pergunta, Daniel. Hoje em dia, continua sendo muito difícil trazer dos Estados Unidos, por exemplo, que tem a maior banca de fermento líquido. A gente está com alguns distribuidores aqui no Brasil, mas ainda não está bem estabelecido o negócio. Então, em geral, a gente consegue com alguém que vai para os Estados Unidos e traz para nós. Traz na mala. Isso, traz escondido lá fermento. E você comentou que ele, para conservar, ele é mais difícil do que o desidratado, lógico. Aí você precisa de outros recursos, né? Isso. Como normalmente a gente tem na cervejaria, a gente recebe ele líquido, né? Tira uma pequena amostra dela e coloca num tubo inclinado, né? E vai para a geladeira. Aí você também pode deixar ele por um certo tempo, tá? Um tempo não muito longo. Antigamente se divulgava que poderia ficar aí em torno de 6 meses, tá? Mas dependendo do fermento, tá? Ele perde características aí também, tá? E quando você vai utilizar ele, vai acabar você não tendo aquela cerveja que você gostaria de ter. Aquela característica desejada. Característica dele, né? E outra coisa, o fermento é uma outra coisa. Quando vai, mesmo o desidratado, quando vai hidratar, isso tem que ser feito de uma forma bem tranquila, tá? Se você estressar o fermento, ele vai ter problemas depois na tua fermentação. Ela vai travar, com certeza. Sr. Gerhard, o senhor falou em estressar. Quem se estressa são seres vivos, né? Então, o que é o fermento? E o fermento é um ser vivo, né? Por isso também a gente não tem o total domínio em cima dele, né? Você imagina alguma coisa e de repente pode sair uma coisa totalmente diferente. É um fungo, né? É um fungo. E o que o fermento traz para a cerveja? Qual é a função dele? A função do fermento é transformar o açúcar em álcool e CO2. Essa é a função principal. Existe uma fórmula bem maior, né? Forma álcoois superiores também, mas esses devem ser eliminados depois na fermentação, tá? Porque eles podem alterar a característica da cerveja e pode dar a famosa dor de cabeça também. E o fermento vai consumir o açúcar presente no malte, que vem do malte de cevada, né? E transformar em álcool e CO2. Bom, falei do malte. O que é o malte? Quais são as variedades que
podem ser usadas, não todas, evidentemente, são muitas, né? Mas um pouquinho das variedades, que características esses maltes trazem também para uma receita de cerveja? O malte não é nada mais, nada menos do que a cevada, tá? Só que a cevada, quando ela é cultivada, quando ela é colhida na lavoura, ela não pode ser usada direto, tá? Agora, para usar ele na cervejaria, ele passa por um processo de malteação, tá? Numa maltaria, daí esse é o nome, né? Onde ele é forçado a germinar, quer dizer, ele é colocado em água, ele é molhado novamente, tá? É colocado num leito onde ele germina. Igual aquela experiência do feijão no algodão. Do feijão na escola, exatamente. É o mesmo, o processo é idêntico. E aí a gente interrompe, né, para não perder as características, né, e o que a gente quer extrair do grão, no caso. Né? Então a gente interrompe isso e aí ele é secado. E aí na secagem começa a se diferenciar os diferentes tipos de malte, né? O malte Pilsen é o que recebe menos calor e depois a gente segue adiante para maltes chocolate, caramelizado, o Munique e outros maltes que cada um tem uma temperatura de torrefação diferente. Sr. Guilherme, mais uma importância do malte. Quem define a cor da cerveja? A cor da cerveja é definida pelo malte se você trabalha com puro malte. E o teor alcoólico? O teor alcoólico também pela quantidade de matéria-prima que você utiliza para fazer a cerveja. Eu mencionei isso porque muita gente pensa que cerveja de alta fermentação tem teor alcoólico mais alto e é escura, cerveja de baixa fermentação tem um teor alcoólico mais baixo e são claras, né? E na verdade não é verdade. Quem define teor alcoólico e cor é o malte utilizado. É o malte utilizado. A Quantidade de malte, tá? Então, quando você determina uma receita, eu quero fazer uma cerveja tipo uma Bock, por exemplo, você vai ter uma quantidade muito mais alta de malte, tá? Aí existe a Bock clara, a Bock escura, aí depende da mistura de malte que você vai fazer, né? Mas a quantidade de malte daí é fundamental para esse teor alcoólico mais alto. Tá. E, Sr. Guilherme, na cerveja também vai uma flor, né? Que flor é essa e quais são os tipos, quais são as características, o que essa flor traz para a cerveja? Vai a flor de lúpulo, né? É uma trepadeira, usa-se a parte feminina, tá? Ela vai dar as características amargas e também um sabor. Existem dois grupos, né? O lúpulo amargor, que se usa daí no início da fervura, que ele realmente é para dar o teor de amargor na cerveja que a gente deseja, e o aromático, que então é para perdurar na cerveja até ela chegar ao consumidor. E se pode fazer também o dry hopping, né, Daniel? Quer explicar um pouquinho o que é o dry hopping? O dry hopping consiste em você, depois que a cerveja terminou a fermentação, adicionar o lúpulo direto no fermentador. Esse lúpulo ele vai contribuir basicamente com aroma e um pouco de sabor na cerveja. E não tanto amargor. Isso, basicamente nada de amargor, porque para extrair o amargor do lúpulo tem que estar fervendo a mistura. Ele vai contribuir assim, se você quer uma cerveja que tenha uma característica bem forte de lúpulo, assim, o aroma principalmente, é a melhor forma de se fazer. As American IPA é muito comum usar essa técnica para dar uma reforçada no lúpulo, já que ela exige bastante lúpulo, né? Geralmente são finalizadas assim. Ela já vem no processo com o amargor e depois sim, com o dry hopping, você vai acentuar o aroma e o gosto do lúpulo. Né? Quem quiser provar, que não tenha tido a oportunidade de provar uma cerveja feita com dry hopping ainda, a Eisenbahn 5, né, foi feita no 5º aniversário da cervejaria, foi a primeira cerveja do Brasil feita pelo método dry hopping. Né? Dry hopping. Bom, Sr. Guerra, nós falamos aqui do malte, falamos do lúpulo, falamos do fermento e faltou um ingrediente que é utilizado em maior quantidade em uma receita de cerveja, né? É a famosa água. E tem aquela história de que a cerveja é boa por causa da água, que a água vem do degelo das montanhas e por isso ela é melhor. Isso é verdade? Qual é a importância da água na cerveja? E essas lendas, esses mitos são verdadeiros ou falsos? Não, na realidade, a água é importante, com certeza. Tá? Ela não pode conter certos sais, certos minerais que vão alterar o sabor da cerveja. Tá? Se criou um mito ao redor disso porque
antigamente não se tinha recursos para preparar uma água. Então, a cervejaria sempre ficava num lugar onde tinha uma água limpa, cristalina. Mais limpa do que qualquer outra coisa, né? Exatamente. Né? E então se criou esse mito. Não, a cerveja é boa por causa da água. Hoje em dia isso não acontece mais. A gente tem recursos para preparar qualquer tipo de água para fazer uma boa cerveja. Tá? Lógico, aí entra a parte financeira. Né? Certos tratamentos de água, por exemplo, vamos dar um exemplo, lá para o nordeste do país, muitos poços são furados e a água é salobra. Tá? Então esse tratamento é um tratamento assim quase de choque com a água. É a base de ácido sulfúrico, soda cáustica, e é um tratamento caríssimo, tá? Para você ter uma boa água. Às vezes não justifica o... Não justifica. Tá? Então continua-se alimentando esse mito de um certo modo e colocando as cervejarias num lugar onde a água requer o menor custo para ela ser preparada para fazer uma boa cerveja. Tendo as mínimas condições de uso, de qualidade, né? Sim. Mas muito mais importante do que a água para o sabor da cerveja é o malte, a receita, a higiene, né? Do que a água em si. Mas né? a água não deixa de ter aquela importância. Tá certo. E Daniel, para fazer cerveja em casa, quais são os cuidados que são necessários com a água? Pode pegar água da torneira mesmo e usar ou tem que fazer alguma coisa com essa água? O principal cuidado que você tem que ter é não ter cloro na água, né? Porque o cloro vai danificar consideravelmente a cerveja. Por isso que quem está começando a fazer cerveja normalmente usa água mineral. Compra um galão de 20 litros e usa aquela água. Essa água você, inclusive, pode ter mais ou menos uma noção dos minerais que tem nela para poder mirar a água que você escolhe na receita que você vai usar, porque isso também afeta um pouco a receita. Mas no geral, para quem está começando, é só tomar cuidado com não ter cloro. Você pode inclusive usar a água da torneira, desde que ela passe por um filtro de carvão ativado para extrair esse cloro da água. Legal. Bom, a gente falou de todos os insumos, toda a matéria-prima básica para fazer cerveja. Onde é que se compra essa matéria-prima? Quais são os locais onde um cervejeiro caseiro pode encontrá-los? E qual o custo desses insumos? Os insumos, o malte, o lúpulo e os fermentos, você consegue todos eles na internet, né? Tem várias lojas aí que vendem, por exemplo, a WE, que eu já citei, cerveja artesanal, a Master Brau. Enfim, são várias lojas que distribuem os maltes da Weyermann, maltes da Agrária, que são maltes muito bons. Em geral, o malte base, que é o malte Pilsen, custa em torno de R$4 o quilo. Né? E os maltes especiais aí vão de R$8 a R$12, dependendo do tipo de malte. E para fazer uma receita de 20 litros, você vai usar normalmente alguma coisa entre 5 e 7 quilos de malte, dependendo da eficiência do equipamento e da graduação alcoólica que você vai querer dar na cerveja. Né? Então, fazendo uma conta por cima, o custo que você vai ter para fazer uns 20 litros vai ser em torno de R$3 a R$5 o litro. Vai depender aí também do lúpulo que você vai usar, que o lúpulo é um pouco mais caro, e do fermento. Né? Se você for usar um fermento líquido importado, ele vai ser muito mais caro do que comprar um desidratado nacional. Bom, pessoal, esse foi o terceiro episódio da websérie Cerveja Feita em Casa. Temos mais 5 episódios pela frente, onde o Daniel vai mostrar para todo mundo aí o passo a passo da produção de uma cerveja em casa. Até a próxima!